Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa mensagem, esse momento da palavra, pedir que o Senhor use a minha vida, pedir que o Senhor possa de fato falar ao nosso coração. Eu quero repreender todo o agir de Satanás, Senhor, neste lugar. Eu quero te pedir, ajuda-nos a escutar a tua mensagem, a receber aquilo que o Senhor tem para falar. Ajuda-nos, Pai, a superar todo esse calor aqui, ajuda-nos a nos conectar contigo e recebemos tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Glória a Deus. Esses dias eu estava, se eu não me engano, foi num acampamento de casais que eu e a pastora, nós fomos ministrar esse final de semana. Deus começou a falar comigo, Deus colocou no meu coração que eu deveria falar sobre alegria. E o interessante é que se você for dar uma olhada no calendário judaico, você descobrirá que hoje começa a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é uma festa ali, querido, onde eles celebram o cuidado de Deus durante o tempo em que eles estavam no deserto, peregrinando, morando em tendas. Então ali, querido, é uma das maiores festas, né, que os judeus celebram, e é uma festa que fala muito de alegria, é uma festa muito alegre. Então eu achei que foi muito, algo que está sendo algo conduzido pelo Espírito mesmo, tratar sobre esse tema. É um tema que não é muito falado, mas é um tema essencial para a nossa vida com Deus, para a vida cristã, para a nossa caminhada, e você vai entender o porquê, amém? Abra lá em Neemias 8:10, Neemias 8:10. Neemias 8, versículo 10. Olha o finalzinho do versículo, diz assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor, o que está escrito lá? Os fortalecerá. O tema de hoje, querido, é: a tua alegria é a nossa força. Quem estava aqui quinta-feira no culto? Deixa eu ver, levanta a mão, vamos lá, gente. Quinta-feira, amém? Eu comentei quinta-feira, eu quero falar bem rápido, que tem a ver com o tema de hoje. Eu comentei, querido, que a Bíblia, ela é um livro incrível, em primeiro lugar, porque ela é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, possui vida em si. Contudo, querido, outra coisa que faz da Bíblia um livro interessantíssimo, é a maneira como o Espírito Santo conduziu os seus escritores a escrevê-la. A Bíblia, ela é um livro de analogia, a Bíblia é um livro de comparação, e isso facilita muito o entendimento daqueles que além. Então, por exemplo, querido, Jesus em um determinado momento, ele queria mostrar aos seus seguidores que eles precisavam ser exemplos, que eles precisavam, querido, ter uma postura diferente, porque eles criam no Senhor, e eles tinham, querido, um conceito de vida diferente. Então Jesus os chama de luz do mundo, e Jesus os chama de sal da terra. Então essa ilustração por si só, luz do mundo, já mostra aos seguidores de Cristo que eles deveriam de fato iluminar o mundo que estava perdido em sua própria escuridão. Faz sentido? Amém? Um outro exemplo, Jesus chega para os fariseus e os chamam de sepulcro caiado. Com essa ilustração Jesus não precisava explicar por quê. Porque, querido, sepulcro caiado é uma alusão a uma lápide. Ela é linda por fora, mas quando você olha por dentro, o que tem lá? Um cadáver. Amém? Então isso é para falar de pessoas que aparentam viver segundo a vontade de Deus, contudo não vivem. Amém, amados? Além de tantos outros exemplos, um outro que Jesus faz, ou um que a palavra de Deus nos mostra, é que Deus nos compara, ou Jesus nos compara com árvores. Olha que coisa linda. Olha a pessoa do seu lado e fala assim: você está com cara de árvore hoje, hein? Vem, abra lá comigo em Mateus 7,16. Mateus 7,16. Diz assim o texto: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos, mas a árvore ruim dá frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os
reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Querido, todas essas analogias, seja luz do mundo, sal da terra, sepulcro caiado, ou até árvore, amém? Querido, nos ajuda a entender com clareza o que Deus espera de nós. E se Deus nos vê como árvores, nós precisamos dar frutos, amém? Nós precisamos dar frutos. Mas querido, que tipos de fruto ou que tipos de fruto nós precisamos manifestar? Gálatas 5:22, se você for rápido aí de endereço, Gálatas 5:22, diz assim, mas o fruto do amor ou melhor, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, querido, um dos frutos do Espírito é a alegria, amém? Eu quero falar hoje sobre alegria. Dá um sorriso para a pessoa do seu lado. Amém? Quero falar sobre alegria. Sabe por quê, amado? Alegria é algo essencial para a nossa vida. Amém? A alegria ela é tão importante, presta atenção aqui, eu quero construir um raciocínio com vocês, tá? A alegria é algo tão importante que nós vemos a Bíblia falando em diversos textos sobre elas. Eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. João 15:11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Salmos 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Querido, a alegria é algo essencial para as nossas vidas. A Bíblia em diversos textos nos incentiva a isso. Então eu e você, querido, nós precisamos viver alegres. Alegria, querido, tem que ser algo que precisa fazer parte da sua vida. Senão a tua vida, querido, vai ser uma vida amarga. E amado, a alegria ela é tão importante, presta atenção nisso, que ela caracteriza as hostes celestiais que estão diante do trono de Deus. Olha o que diz Apocalipse 19:6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Querido, como noiva de Cristo, nós precisamos manifestar a alegria, porque, querido, aquele com quem nós iremos nos casar, o noivo, é Cristo. Ele é o príncipe da paz e tudo, querido, está nele. Agora entenda algo, ter alegria ao viver uma vida alegre, não significa que você não passará por dias de lamento, amém? Todos aqui já passaram por dias difíceis, dias de choro, dias que você queria que não existisse. Sabe aquele dia que você fala, meu Deus, queria que esse dia não existisse no meu calendário? Eu queria poder começar já segunda-feira, queria poder virar um mês, ou esse ano foi uma desgraça na minha vida, eu queria poder apagar esse ano da minha vida. Mas a grande questão é, vocês estão aqui? Amém? A grande questão é, em seus dias, são mais presentes a alegria ou a tristeza? A questão não é, queridos, você passa por dias ruins, a questão é, como é a tua vida? Tua vida de uma maneira geral, ela é alegre? Porque, querido, entenda algo, viver alegre é uma promessa. Querido, Deus não quer que nós sejamos aqueles cristãos ranzinzas. Você conhece um crente ranzinza? Quem conhece? Você é aquele que você chega e fala, e aí, irmão? Cara, que bênção! Semana que vem vai começar a conferência, como que você está?
Vamos ver, né? Se até ela não morrer. Ou você chega pro cara, e aí, cara, que legal, tá na bênção, cara, virou o ano agora, como que é a expectativa nova, e aí? Cara, esse ano que passou foi cheio de luta, esse aqui vai ser também, né? Aí você, né? E aí, irmão, beleza? Só se for pra você. Conhece alguém assim? Nunca tá bem, é tudo luta. É luta. É luta. Cara, tô na peleja, né? Ô irmão, mas Deus é contigo. Cara, eu acho que você está muito carnal. Existe um mundo espiritual. Existem demônios. Ele está ao meu derredor. Eu não posso vacilar, senão ele vai me mastigar como um leão. E aí o cara fica assim, tudo, sabe? Tudo parece que o cara chupou limão, tá tudo bem. Tudo bem. Você vai contar uma bênção, cara, que legal Deus fez. Cara, mas fique esperto, hein, cara, pode ser que você caia amanhã. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe aquele cara que você fala, meu Deus, Jesus amado. Sabe o que eu estou querendo te dizer, querido? O camarada que é ranzinza, ele passa por dificuldades, assim como o cara que está falando que, vamos aí. Sabe qual é a grande questão? Não é passar por lutas. A grande questão é que a alegria é uma escolha. É uma escolha. Querido, eu tenho uma escolha todo dia. Eu posso acordar e falar assim, meu Deus, eu tenho um monte de problema para resolver. E se esses problemas não conseguir resolver? E se não der certo? E se meu filho for para a escola e ficar doente? E se minha mulher estiver andando na rua, alguém matar ela, tomar um tiro, a bala perdida? E se na igreja acontecer tal coisa? E se eu for chegar no culto e acabar a luz? Jesus, o que eu vou fazer? Meu cara vai morrer, vai ter um troço. Ou eu posso escolher e falar assim, a misericórdia de Deus se renovou toda manhã, Ele vai comigo, Ele é meu escudo, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido, Deus está comigo. Querido, é uma escolha. Por isso que Jesus disse aos seus ouvintes, abra lá comigo Mateus 5,11. Vocês estão aqui? Mateus 5,11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. Olha o que o texto diz agora. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Imagina assim, você chega imagina se Deus estivesse fisicamente aqui, você, sei lá, acabasse o culto e fosse conversar com Ele. Imagina a situação para ilustrar bem. Então Deus, estou triste. Por que você está triste? Tem uns caras aí, ficaram me zoando, ou aconteceu tal coisa, porque eu sou crente, fizeram tal coisa comigo, ou me perseguiram, ou, sei lá, fizeram alguma coisa comigo. Jesus vai falar o quê? Se alegre! Mas Jesus está dando tudo errado. Se alegre mesmo assim. Mas como, Jesus? Coloca os teus olhos na recompensa. Coloca os seus olhos na recompensa. Você está sendo perseguido por causa do meu nome? Você é bem-aventurado. Está acontecendo isso por causa daquilo, porque você está sendo fiel, porque você não quis mentir, te mandar embora lá no teu trabalho? Se alegre, coloca os olhos na recompensa, porque eu agora vou estender minha mão e vou te colocar num lugar muito melhor. Sabe o que Jesus está falando, querido? Que é uma escolha. Eu vou chegar numa parte que eu quero falar, quero que você pegue legal. Mas por que essa palavra Deus tem falado muito ao meu coração? Porque eu sou uma pessoa que eu me preocupo demais com as coisas. E por isso que essa palavra me ajudou, querido, a tirar um fardo das minhas costas. Querido, entenda algo, se a alegria fosse circunstancial, Jesus não teria dito isso que Ele disse. Ei, se alegrem quando perseguirem vocês. Filipenses 4,4, que nós lemos, eu vou repetir aqui para vocês, ó. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, querido? Ele está dando uma ordenança. Ele não está falando, então, se tiver legal. Ele falou, ei, se alegrem. Se alegrem. Querido, Paulo ordena, ou melhor, se Paulo ordena, é porque isso é uma escolha, isso está ao nosso alcance. Independentemente das circunstâncias.
Querido, eu quero te perguntar aqui nessa noite, independentemente do que você tem vivido, você tem se alegrado em Deus ou não? Você tem vivido uma vida amarga ou você tem vivido uma vida alegre? Você tem desfrutado da tua vida com Deus? Você tem estado alegre porque o Senhor está com você? Olha para a pessoa do seu lado, é aquele sorrisão assim, fala, se alegre, você pode. Amém, amados? É algo que está à nossa disposição e vocês vão entender o porquê. Amém, amados? Você conhece alguém que é feliz, aquele cara que você fala, meu Deus, o cara dormiu com o Bozo todo dia? Você conhece? Levanta a mão, vamos ver. Conhece? Aquele cara que você fala, meu Deus do céu, né? Pensa comigo aqui, eu não sei se você já percebeu, mas quando você está com essa pessoa, você ou conscientemente ou inconscientemente, você começa a pensar, por que esse cara está tão feliz? Não é verdade? Ou por que esse camarada ele vive feliz desse jeito? Né? Por que o cara é feliz de toda forma? E aí você começa a buscar, a pessoa não te falando ou não, se você descobre por que ele é feliz, não é meio que inconsciente, você quer colocar em prática aquilo que ele coloca, que ele faz para você ser feliz também? Não é verdade? É algo, pode ser consciente, mas muitas vezes é algo inconsciente. Isso tem tudo a ver com a ordenança do Senhor de seus filhos serem alegres. Principalmente nas situações adversas, sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, meu Deus, por que você está tão feliz, cara? Você está desempregado, está passando um mau perrengue, por que as coisas estão desse jeito? E aí, querido, você vai poder falar, a razão da minha alegria, a minha alegria não está baseada nas circunstâncias, mas a minha alegria vem de uma pessoa, que é Jesus. E aí, querido, as pessoas terão um encontro com Deus. Por quê? Porque viram em você essa alegria. Fala a verdade, querido, você gostaria, imagina que você não é crente, aí você encontra um cara que é cristão, tempo na igreja, firme, às vezes é um líder, e o cara está sempre para baixo. Imagina, você vai falar com o cara, eu não estou dizendo, querido, que você não pode chorar, tem dia, eu já falei para as pessoas, já teve dia de eu entrar na igreja e eu querer colocar, sabe aquele moletom com capuz, entrar, não falar com ninguém, pregar, acabar o culto e vazar. Todos nós passamos por momentos assim, querido, mas a grande questão é, como é o geral, como é a tua vida como um todo. Ninguém vai querer andar, ou ninguém vai querer seguir um cristianismo, sabe, triste, chato, ninguém... Que imagem você tem passado de Jesus para as pessoas? Irmão, você vai seguir a Jesus, tem que pagar o preço, hein? Tu tem que carregar a cruz, você tem que morrer. Se você não comer, a Bíblia diz, se não comer da carne, não beber do sangue, você não vai para o céu. Legal, são princípios, contudo, querido, o que você tem transmitido para as pessoas? O que você tem transmitido para as pessoas? Olha o que o texto diz, Filipenses 4,13, vocês estão aqui? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece, quem já ouviu isso? Pastor, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ser promovido, pastor. Posso comprar o carro que eu quero, posso arrumar aquela varoa, aleluia. Eu posso arrumar aquele varão, peito do Thor, braço do Hulk, coxa do Roberto Carlos, e posso tudo. Você já parou, querido, para estudar o contexto desse versículo? Eu vou ler aqui com vocês. Se você puder abrir comigo, abra lá, Filipenses 4. onze. Olha lá, ó. Olha aqui. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece.
Querido, Paulo diz: eu sei me adaptar em toda e em qualquer circunstância. Eu te pergunto nessa noite, querido, você consegue se adaptar em toda e qualquer circunstância? Você consegue se alegrar mesmo em dias de escassez? Vocês estão aqui comigo? Será que essa é uma verdade na sua vida, querido? Eu não estou falando que você tem que, tá desempregado faz 2 anos. Pastor, que legal. Tá tudo bem, legal. Tá na bênção? Nossa, maravilhoso. Podia estar melhor, pastor. Não é isso. Mas, querido, é dentro de você existe uma paz. Dentro de você existe uma alegria que vem de Deus. Não sei se você eu já passei por situações na minha vida muito difíceis, onde quando eu estava enfrentando todo o problema, é como se eu não tivesse a noção do tamanho do buraco que era. Depois que passou, eu olhei para trás e falei: meu Jesus, como que eu suportei tudo aquilo? Quem já passou por isso? Sabe o que acontece, querido? Quando você está no meio da aflição, Deus te carrega no colo. Ele divide o fardo com você. Ele não deixa você tomar sobre você uma dor ou uma tristeza que você não pode suportar. Então Deus te carrega no colo. Por isso quando você olha para trás, você fica surpreso. Porque na hora, no momento, a dor às vezes não era tão grande, ou o problema não era parecendo um gigante como você passou a imaginar. Porque Deus estava cuidando de você. Faz sentido o que eu estou falando, amados? Sim ou não? O que eu estou querendo te dizer é que a alegria é o que cura, querido, muitas vezes a pressão da vida. Porque, querido, pressão todos nós passamos. Às vezes é pressão espiritual, às vezes é pressão no trabalho, que é meta. Aí acabou o mês, parabéns. Chega no outro dia, meta. E uma hora, querido, você está quase tomando tarja preta. Eu digo isso porque, querido, eu trabalhei no banco e mulher tem a tendência de ser um pouco mais emotiva. E eu lembro que tinha toda essa questão de meta. Meu chefe, ele era excelente, ele era excepcional como um líder. E ele te incentivava, ele te elogiava quando você ia bem. Só, querido, virava um mês, ele recebia uma ligação, ou tinha lá, tem que fazer isso. Ele chegava e passava o negócio. E aí tinha uma menina que trabalhava comigo, vira e mexe, ela estava chorando lá. Por quê, querido? Pressão. Por isso que nós precisamos entender e precisamos buscar essa alegria que vem de Deus, que não é uma alegria circunstancial. Vocês estão aqui? Só que para isso você precisa entender 3 coisas. Eu quero te dar 3 motivos que vão ser um tripé, querido, para você se alegrar e viver a vida, uma vida feliz. Amém? Glória a Deus. Primeiro, abra lá comigo, Salmo 51, 12. Salmo 51, 12. Diz assim o texto: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quem escreveu esse salmo, querido, foi Davi. Só que ele escreve não numa condição muito favorável. Na verdade, Davi escreve esse salmo logo após o profeta Natã o confrontar por ele ter possuído ali, ter ficado com Batseba, ter ido para a cama com Batseba. E eu não sei, querido, se você já leu esse salmo inteiro, mas é muito interessante os pedidos que Davi faz nesse salmo. Se você puder depois dar uma lida. Mas Davi pede basicamente 3 coisas. Davi pede perdão a Deus, em primeiro lugar. Davi pede um coração puro. E Davi pede a restituição da alegria da salvação. Restituição da alegria da salvação. Querido, as palavras de Davi não foram aleatórias aqui. Eu vou pedir essas 3 coisas aqui, que são 3 coisas legais. Querido, Davi estava diante de um momento que um momento de vergonha, um momento de pecado, querido. As palavras, ele escolheu muito bem ali o que ele deveria pedir. E, querido, Davi não pediu que ele fosse mantido como rei. Deus, o negócio é o seguinte, eu pequei, mas dá uma encobertada aí no meu problema e me mantém como rei, porque o negócio é o seguinte: eu tenho que reinar nesse negócio aqui.
Não, querido, a maior preocupação de Davi eram essas três. Ele não podia perder a intimidade com Deus. Davi não podia perder a pureza de coração. Ele precisaria que a alegria da salvação fosse restaurada. Querido, eu te pergunto, você tem se alegrado simplesmente porque você é salvo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar, querido? Você às vezes está vivendo 20, 30, 40, 50 anos nessa terra. E aí você fala assim, meu Deus, já tem uma história. Querido, depois disso, tem uma eternidade. E você já parou para pensar que Deus te tirou de um lugar onde a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes? Você já teve aquele dia que é mais homem que às vezes dá uma chorada assim, né? Você estava passando mal, você estava mal. E você falou, cara, eu estou com uma dor que eu vou quase morrer. Quem já passou por isso? Imagina você ter isso a sua vida inteira, eternidade. Sabe, mulher, quando você está naqueles dias com aquela cólica que é tão forte, parece que é do Satanás, né? Imagina você ter isso pela eternidade, e não ter um buscopan espiritual, para te ajudar. Querido, é só para você ter uma noção, para tentar ilustrar de alguma forma. Querido, a alegria da salvação, ela deve inundar o nosso coração. Pare e pense aí um pouquinho, onde você estaria se você não tivesse entregado a tua vida a Jesus? Talvez alguns poderiam dizer, pastor, está morto. Olha para mim, está vivendo uma vida desgraçada. Olha para mim, está vivendo sei lá o quê. Mas querido, pare e pensa, como seria a sua vida sem Jesus? Então querido, nós precisamos nos alegrar porque Deus nos tirou de um lugar de pecado. Deus nos livrou de uma vida, querido, que não somente ia nos destruir na eternidade, mas uma vida que ia acabar com o nosso presente, e acabar com os nossos dias aqui na terra. Olha o que diz Efésios 2, 4 a 9. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você já parou, querido, para agradecer a Deus por você, né, que vive em Cristo, está salvo? Você já pediu para Deus colocar em você a alegria da salvação? Porque, querido, o fato é, nós vivemos muito com a cabeça no presente. Eu não estou falando que você tem que virar o Tonho da Lua, amém? Tem que ficar pensando, no céu, fica pensando só na eternidade. Agora eu vou aqui, eu não vou trabalhar, eu vou só ficar, no céu. Não é isso. Mas, querido, você já parou para pensar sobre isso? Que existe um período eterno depois da sua morte? Você já parou para se alegrar se você tem a convicção e a certeza que você viverá com Cristo? Querido, essa alegria, ela precisa ser uma esperança no nosso coração, na verdade. Tem que ser muito mais que uma alegria. Ela tem que ser uma esperança para que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor aqui nessa terra. Está fazendo sentido, amado? Então essa marca, essa alegria precisa ser evidente em nossas vidas. Mas segundo motivo, ou segunda dica aqui para que você possa se alegrar, você precisa entender, olha a pessoa do seu lado e fala assim, a alegria do Senhor não é circunstancial. Fala mais forte, querido, a alegria do Senhor não é circunstancial. Amado, entenda algo, a nossa alegria, ela não pode depender das circunstâncias. Eu era uma pessoa assim, querido, eu era inconstante. Dia que eu estava bem, tinha dia que eu estava mal, as minhas emoções eram tipo uma montanha russa. E querido, Deus não nos chama para viver dessa forma. Olha o que a Bíblia diz sobre a alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A alegria é um fruto do quê? Do Espírito. Então se é do Espírito, ela vem de quem?
Se essa alegria, a verdadeira alegria, se ela é do Espírito, ela não vem do corpo, nem do meu espírito, nem da minha alma, ela vem de Deus. Querido, se o fruto do Espírito não é da nossa carne, ou se não é, depende das circunstâncias, isso significa que se ela vem do Espírito, nós precisamos estar em contato com o Espírito Santo para manifestá-la. Por que quando você às vezes aceita Jesus, o camarada aceita Jesus, o cara sai bombando, o cara sai feliz, acorda no outro dia, para acordar 8 horas para trabalhar, acorda 4 da manhã, feliz, sorrindo, corre para lá, corre para cá. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com aquele que é a alegria, ele teve um encontro com aquele que é a paz. Então, querido, a alegria, ela vem de Deus. Eu não estou dizendo, querido, que você agora tem que virar um super espiritual e, então eu fiquei feliz porque eu fui promovido, eu não vou nem comemorar porque a alegria tem que vir de Deus. Não é isso, amém, gente? Estou falando que a alegria, independentemente das circunstâncias, nós precisamos tê-la porque ela vem do Senhor. E isso depende, para que nós a recebamos, depende do nosso relacionamento com Deus. Eu escutei uma ministração ontem, de verdade, me impactou demais. E o pregador falou assim, que muitos acreditam que o reino de Deus tem como base, tem como fundamento, tem como fim também, a moralidade. O reino de Deus tem como base a moralidade ou a santidade. Isso é o final de tudo, você precisa ser santo. Esse é o fundamento, é a base do reino de Deus. Mas isso não é verdade, querido. O reino de Deus, a base do reino de Deus é o relacionamento. Sabe por quê? Porque a moralidade sem Deus não é nada. Sabe aquela pessoa que você diz assim, cara, ou você está afim de namorar alguém que não é dentro da igreja, que não é um servo de Deus, aí quer ficar arrumando desculpas, fala assim, mas pastor, só falta ser crente. Quem já escutou isso? Só falta ser crente. Querido, só falta ser crente. Querido, a pessoa é salvo não pelas obras, pela fé. Ela pode ser a mais íntegra do mundo, se ela não crê em Jesus, a eternidade ela não passará com Cristo. E só falta ser crente. Então, querido, a base do reino de Deus é o relacionamento. E porque eu me relaciono com Deus, porque eu entendi que Deus é um Deus santo, porque eu o amo, porque eu fui constrangido por sua presença, eu me santifico. É a consequência de um relacionamento com Deus. O que faz de nós, querido, cristãos, não são apenas as nossas condutas, mas é em quem nós cremos e para quem nos entregamos. E espiritualmente, quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós manifestamos o fruto do Espírito. Quando você está, querido, cheio de Deus, buscando ao Senhor, não é mais fácil você segurar quando te dá aquela ira, aquela vontade de você falar alguma coisa para alguém, quando alguém te falou alguma besteira? Não é mais fácil? Por quê? Porque, querido, você está em contato com o Senhor. O que eu estou querendo te dizer aqui, querido, mais uma vez eu repito, não é que você deixará de passar por momentos tristes, momentos difíceis. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a sua alegria, ela não pode ser circunstancial. Porque, querido, entenda algo. Tudo está em Deus. Então, à medida que você tem contato com o Senhor, você recebe sabedoria, graça, perdão, alegria e auxílio para manifestar todos os outros frutos do Espírito. Então, olha a pessoa do seu lado e fala, a alegria não pode ser circunstancial. Então, querido, se você está passando por problemas, decida se alegrar. Decida se alegrar porque Deus é contigo, querido. Você se tornou salvo, se você vive em Cristo, com Cristo, debaixo do Senhor. Amado, você vive debaixo das leis do Senhor. Querido, você é uma pessoa que estará com Cristo. Você precisa se alegrar por isso. E você precisa andar em intimidade com Deus para que você tenha acesso a essa alegria, porque ela não é circunstancial, ela vem de Deus. Terceira e última lição para a gente fechar aqui. Terceiro motivo para que você se alegre. Repete assim comigo. Eu me alegro porque Deus cuida de mim.
Querido, você precisa se alegrar, sabe por quê? Porque Deus cuida de você, porque Deus tem cuidado de você. Vocês estão aqui comigo? Amém? Quando Davi ele pede a restituição da alegria da salvação, essa alegria ela não fala apenas da salvação no que diz respeito a estarmos com o Senhor futuramente. Mas, querido, a palavra salvação, ela vem do grego iesha, aqui nesse sentido, aqui nesse texto, e ela fala de segurança, ela fala de bem-estar, e ela fala de prosperidade. O que esse texto está querendo nos dizer? Que nós devemos nos alegrar pela salvação que nós temos nele, mas também por toda a sua provisão, por tudo que ele nos tem feito. Por isso que a Bíblia diz: ei, traga à memória aquilo que te dá esperança. Por exemplo, querido, Salmo 128:2 diz: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. O que esse texto está dizendo? Que sobre nós existe uma promessa de prosperidade. Só que entenda algo: prosperar não é tornar-se rico, amém? É crescer financeiramente, é você crescer. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem depois que entregou a vida a Jesus, se tornou fiel, você tem visto a mão de Deus na sua vida financeira e profissional? Você cresceu dos anos para cá? Promessa. E aí a gente se esquece da onde Deus nos tirou, tudo que Ele fez, e a gente fica aí reclamando e murmurando pelos cantos. Querido, nós precisamos trazer à memória tudo que Ele já fez, tudo que Ele vai fazer, e tudo que Ele tem feito. Amado, entenda algo: sobre nós existe essa promessa. Quem é que é casado com um homem ou com uma mulher de Deus? Meu Jesus amado. Vamos lá, estão casados, gente? Quem é casado aqui? Aleluia, glória a Deus. Se alegre por isso. Dá um beijinho na tua esposa. Uma bitoquinha, vem? Bitoquinha. Se alegre por isso. Querido, você hoje tem paz por estar vivendo com Deus? Se alegre por isso. Querido, quanta gente por aí, o camarada tem dinheiro, o cara tem tudo que quer e vive uma vida desgraçada. E vive mal. Mas por quê? Porque não tem dentro dele o príncipe da paz. Não tem dentro dele aquele que é a alegria. Agora, querido, nós que temos o Senhor da alegria dentro de nós, nós que temos o príncipe da paz, aquele que provê, a gente vai viver reclamando pelos cantos, murmurando, com cara fechada. Tá tudo bem. Não tá bem, beleza. Não estou dizendo que você tem que... Mas, querido, entenda. Tem que ser uma fase na tua vida, tem que ser um período, tá passando por um perrengue, tá difícil. Se alegre em Deus, enfrenta essa fase e vence. Mas entenda, querido, que Deus tem alegria para você. Querido, para um pouco aí e pensa. Quanta coisa Deus já não fez para você, por você. Vamos lá, quantos livramentos? Traz aí a tua memória. Batida de carro e tantas outras coisas, acidente. Pensa aí, financeiramente, quantas bênçãos Deus já não te deu? Agora, quantas orações que você fez e Deus respondeu? Pensa aí. Quantas promessas Deus já não te fez? Pensa. Quantas promessas que estão na palavra e são para você, não precisa ouvir um profeta para te falar? Se alegra por isso. Querido, sabe qual é o problema de muitos? Porque muitos não se alegram? Porque, querido, muitos carregam um fardo de preocupação imenso. Um fardo de preocupação assim, que não é para você carregar. Abra lá comigo, eu quero falar sobre isso para fechar aqui. Mateus 6, 25. Preciso de 10 minutos. Você precisa pegar isso aqui agora. Mateus 6, 25. Isso aqui foi justamente o que por essência me levou a pregar essa mensagem. Deus falou muito comigo no que eu vou comentar agora. Fez muito sentido para mim. Olha o que o texto diz, do versículo 25 ao 34.
Portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor, muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O texto diz, querido, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Alegria. Todas as outras coisas, querido, Deus nos dará. Querido, Deus vai cuidar de nós. O texto fala, o texto diz aqui, não se preocupem. Não se preocupem. Querido, será que a Bíblia está dizendo aqui, ou está trazendo uma ilustração, que nós devemos ser inconsequentes? Tipo assim, beleza, deixa a vida me levar, eu não vou me preocupar com nada, agora Deus vai mandar, não preciso trabalhar, Deus vai mandar aqui uma codorniz celestial, vai aparecer aqui, vai queimar na churrasqueira, vai ser uma picanha do céu aqui para mim. Ou Deus vai mandar uma semente de dinheiro, vai nascer uma árvore de euro, não é nem de dólar, é de euro, e agora, ostentação, pá. Quando eu precisar me transportar, Deus vai mandar aqui um querubim, eu vou subir nas asas do querubim e vou para onde eu quiser. Querido, não é isso. Deus não está querendo que eu e você sejamos inconsequentes. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar? A diferença entre preocupação e responsabilidade. Preocupação e responsabilidade. Vou te exemplificar aqui. Cadê os líderes de célula? Deixa eu ver. Glória a Deus, amém? Você é um líder de célula. Qual deve ser a sua responsabilidade? Ser um bom líder, pastorear as pessoas, preparar a palavra, dar o seu melhor, convidar as pessoas para a célula, enfim, né? Qual é a responsabilidade de Deus? À medida que você busca derramar capacitação sobre você, trazer as pessoas e, querido, fazer a célula crescer e convencer as pessoas de mudar. Sabe qual que é o problema de muitos? O cara carrega sobre si a responsabilidade de mudar os outros. E essa responsabilidade que não é para ser dele, se torna uma preocupação. E porque ele não consegue fazer aquilo, porque aquilo não depende dele, se torna uma preocupação excessiva. E porque se torna uma preocupação excessiva, rouba a alegria de ele estar servindo como um líder. Faz sentido? Faz sentido? Querido, eu me vi em situações assim diversas vezes. Tinha 10 coisas boas. Uma que não foi legal. Ai, Jesus amado do céu. Aí você está lá, né? Aí a pessoa se desviou. Aí tem 20 que estão chegando, estão mudando, estão sendo transformados. Aquele você foi atrás, você orou, você correu, a pessoa não quis. Aí, ao invés de você se alegrar pelos 20, você, tudo bem, você pode até se entristecer por essa pessoa, mas essa tristeza, ela consome a alegria de tudo o resto. Consome a alegria de um jeito, que aí você perde o prazer das coisas. Você perde o prazer. Se torna, querido, uma preocupação excessiva. Amado, nós precisamos aprender a desfrutar da vida. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. E pensa alguém que Deus falou. Porque, querido, eu sou metódico, eu sou planejador. Então, se as coisas não vão conforme o planejado, já me dá um... Aí eu falo, meu Deus, tudo bem, teve tantas coisas que
foram do jeito que tinha que ser, mas essa aqui... Aí minha mulher falava, meu Deus do céu, você fica se remoendo por causa disso. E eu não entendia, minha ficha não caía. Até que um dia, acho que de tanto eu bater a cabeça, eu tomei uma decisão. Eu vou me alegrar. Querido, quando você começa a conversar com pessoas que servem a Deus há muito tempo, você começa a escutá-las, você vai perceber que os maiores princípios, ou os fundamentos da vida deles, que fizeram eles viver uma vida com Deus e se tornarem quem eles se tornaram, são as pequenas coisas. E uma das coisas que o Dan Duque fala, que me marcou bastante, que ele aprendeu a desfrutar do ministério. Você já viu, quem já pegou algumas ministrações do Dan Duque, você já viu ele triste? Você só vê ele chorando, assim, de alegria e dando risada, e orando pelos outros. E querido, eu em alguns momentos da minha caminhada, eu carregava um fardo sobre mim, que eu me frustrava. Por quê? Porque eu colocava o meu foco nas coisas que não deram certo, e esquecia de me alegrar com as coisas que estavam dando certo. Na verdade, eu não entendia a diferença entre preocupação e responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, mas até que ponto eu devo me preocupar com aquilo? Até que ponto aquilo depende exatamente, exclusivamente de mim? Mas pastor, o cara não muda. Não é responsabilidade tua mudar ele. Se nem Deus está conseguindo, você acha que você vai mudar? E aí a gente carrega um fardo sobre nós. E muitas vezes pelo quê? Pela essência que Deus nos deu, pelo coração pastoral. Está fazendo sentido, amado? Olha o que diz, eu estou finalizando a mensagem. Nós precisamos aprender a descansar em Deus e desfrutar da vida. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, para o teu sentimento, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Deus quer? Ele quer que você troque o fardo com Ele. Existe um fardo para você carregar. Amém? A vida cristã existe um fardo, existe uma responsabilidade. Só que Deus quer que você pegue esse fardo que está pesado, e quando o fardo se torna pesado? Quando vira uma preocupação excessiva. Ele quer que você pegue isso e deposite sobre Ele. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz aquilo que você não pode. Ele é o Deus que age onde nós não podemos. Então, querido, nós precisamos trocar o fardo com Jesus. Então eu te pergunto nessa noite, viver para Deus está sendo um fardo para você? Servir no ministério está sendo um fardo para você? Suas responsabilidades estão roubando a sua alegria? Querido, servir tem que ser leve. Viver com Deus tem que ser leve. Andar em santidade tem que ser leve. Adorar a Deus tem que ser leve. Tem que ter alegria, querido. Não pode ser pesado. Se está pesado, alguma coisa está fora do lugar. Se está pesado, querido, com certeza esse fardo não vem de Deus. Ou você acha que Deus está te colocando num lugar que é para você ver uma desgraça? Ah, Deus, você me colocou agora no ministério, virei um pastor. Oh, coisa difícil, Jesus. Que desgraça. Vou ter que viver até morrer no ministério, vivendo desse jeito, ó. Foda. Não, querido, eu não posso viver assim. E eu comecei a perceber que algumas questões da minha vida, querido, eu estava tomando sobre mim uma preocupação que era excessiva. Eu quase tinha um troço algumas vezes. Minha pressão dava 37 por... Nossa, imagina. Não, brincadeira. Mas, querido, eu estava tomando sobre mim um fardo que não era meu. E eu te pergunto, querido, como você está em relação a isso? Será que a sua alegria tem sido roubada? Será que a sua alegria de servir no ministério? Eu comentei com o pessoal hoje. Eu fui na conferência profética do ano passado. Eu encontrei um rapaz que serviu comigo na zeladoria lá atrás. Eu fiquei 2 anos e meio mais ou menos servindo na zeladoria. E eu encontrei ele, querido. Se eu já estou aqui no Paraná há quase 7 anos, ele serve na zeladoria pelo menos esse tempo. Querido, 7 anos servindo no mesmo ministério.
7 anos fazendo a mesma coisa. 7 anos ali. Você acha que esse cara está carregando um fardo? Provavelmente não, senão ele não estava servindo 7 anos no mesmo ministério. A gente precisa parar de querer ser aquela coisa. Tem que ter novidade, tem que ter novidade. Querido, a tua motivação não tem que estar nisso não. Você tem que ver uma vida alegre. Aquilo que você faz para Deus tem que ser feito com alegria. Se, querido, se até sofrer por Jesus, a Bíblia diz que a gente tem que fazer com alegria. Imagina as coisas que são boas, né? No sentido assim, que estão dando fruto, que te dá prazer. Então eu te pergunto, como você tem servido a Deus? Como você tem vivido para o Senhor? Como tem sido o ministério? Como tem sido a vida cristã? Como tem sido o seu caminhar de santidade? Olha a pessoa do seu lado e fala assim: saia daqui hoje decidindo se alegrar. Querido, eu creio, de verdade, eu estou finalizando aqui com isso. Eu creio que Deus quer que você entenda que nada deve roubar a sua alegria. Porque, querido, se o fruto do Espírito, a alegria, não se manifestar, você dará espaço para a tristeza, e a tristeza vai te conduzir a outros frutos da carne. Ira, egoísmo, inveja. Querido, isso vai acabar com a sua vida. Decida hoje se alegrar. Posso te dar uma dica? Arrume um motivo para você se alegrar, porque motivos não faltam. Eu dei aqui 3. Você é salvo, Deus tem feito diversas coisas por você. Você não precisa colocar a tua alegria em circunstâncias, e tem inúmeros outros motivos. Escolha, nem que seja um, mas se paute nesse e viva, querido, uma vida alegre. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus. Querido, eu quero aqui falar com você que está nos visitando pela primeira vez, ou você que está aí nos assistindo pela internet. Algo é verdade, querido. A alegria é um fruto do Espírito, e se é um fruto do Espírito, vem de Deus, e se vem de Deus, nós precisamos estar com Ele, viver com Ele, para recebermos isso plenamente. Então hoje o que eu quero te propor, querido, não é a alegria, não é a paz, isso virá, mas virá à medida que você entregar a tua vida àquele que é o príncipe da paz, aquele que tem dentro de si a própria alegria. Eu quero te convidar, na verdade, essa noite, para você ter um encontro com Jesus Cristo, para você se relacionar com Ele. Se nessa noite você diz assim: pastor, eu preciso desse Deus, eu quero esse Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu preciso dEle, e nele eu vou encontrar todas essas coisas, alegria, paz e tantos outros frutos. Se você deseja entregar a tua vida a esse Deus, o teu coração a Jesus Cristo, todos de olhos fechados e cabeça baixa, levante sua mão, é onde você está, querido, dê um sinal a Jesus Cristo. Se você quer entregar a tua vida a Ele, levante sua mão e repita uma simples oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão. Nessa noite eu te peço Perdoa perdão. todos os meus pecados. Perdoa todos os Vem meus habitar pecados. dentro de mim. Vem habitar dentro Que a partir de hoje, você se torne eu me torne o seu Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor e o meu Salvador. o meu Salvador. E que eu possa desfrutar e que eu possa desfrutar de paz, de alegria e manifestar os frutos do Espírito, para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória do Amém. seu nome. Pai, eu entrego cada uma dessas vidas a Ti, que eles e elas serem tocados pelo Senhor nesse momento, que o Senhor inunde cada um com alegria, cada um com paz, cada um, Senhor, com tudo aquilo que eles precisam, com Tua presença, e que eles possam viver uma vida diferente a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas forte a Jesus Cristo.